Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Todos me escutam bem? Me ouvem bem? Estão me vendo? Aqui tudo tranquilo, Alexandre. Boa noite. Adalto, boa noite. Está me vendo bem? Oi, Ouvindo? Alexandre, boa noite. Estou vendo todos vocês. Albuquerque? Boa noite, Alexandre. Boa noite. Bom, pessoal, boa noite a todos. Hoje nós estamos aqui mais uma vez para trazer um assunto muito importante assim no ambiente de segurança, né? Então, para isso, nós estamos aqui com 3 gestores e um diretor da SegOne, um diretor de risco da SegOne, né? Muito obrigado aí pela presença de todos. Gostaria aqui, inicialmente, de avultar aqui a SegOne, né, que é uma empresa de gerenciamento de risco, né? Tem alguns aplicativos que trabalham com o segmento. O Adalto tem mais propriedade para falar sobre isso, né? E também estamos com o Albuquerque, gestor de segurança do canal Justa Gestão, bem como o Manuel Romão, tá bom? Então, fico feliz aí pela noite de hoje, né? A gente teve um pequeno contratempo, atrasamos um pouco, mas o importante é que estamos ao vivo. Bom, esse é o canal Assuntos AS, né? E, de antemão, gostaria aqui de passar a palavra ao nosso convidado especial, no caso, Adalto Lopes. Adalto, é contigo. Muito bem, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, a gente poder falar um pouquinho, rever os amigos, né? No momento de isolamento, tão longe e tão perto, né? Então, eu acho... A gente está reaprendendo, reinventando e mais algumas outras coisas. O Alexandre falou um pouquinho a meu respeito, eu estou já há alguns anos na estrada da segurança, um pouquinho só, 35. E a gente tem procurado aprender todos os dias e compartilhar o que a gente aprende. Então, costumo dizer que eu sou privilegiado. Hoje tenho 3 parceiros aí de guerra que vai poder me ensinar bastante, né? E eu estou à disposição a todos que estão no canal, bem-vindo. Alexandre, Romão e Albuquerque, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês e com todos os nossos amigos no canal. Romão, por favor. Boa noite a todos, né? Mais uma vez é um prazer estar com vocês aqui. Alexandre, obrigado pelo convite. Obrigado aí, Adalto Lopes, por ter aceitado o convite do nosso amigo, nosso convite, né, de forma geral. Para a gente é importante ter você aqui e compartilhar sua experiência, toda essa bagagem que você tem, trazendo aí o teu histórico da tua cidade. E eu só percebi aqui que o Albuquerque caiu a conexão dele, ele deve estar tentando voltar aí, mas de repente ele volta daqui a pouco. Mas aí a gente vai continuando aqui e dizer que é uma satisfação imensa ter vocês aqui, todo mundo. Eu já consigo visualizar alguns amigos aqui acompanhando a nossa live, a gente está com 10 pessoas nesse momento acompanhando, né? A gente gostaria de fazer menção aqui, José Célio, boa noite, seja bem-vindo. Rogério está com a gente também, o Demétrios, grande abraço. Nóbrega, Rubem Nóbrega, gestor de segurança lá do Natal Shop, também está conosco, grande amigo nosso também. Stefano está com a gente, boa noite. O nosso amigo Leite Lima está com a gente aqui também, que trabalha junto conosco. É importante ter vocês aqui, a Micarla, com o pessoal da Ativamente aí também, Ativamente Treinamentos. Micarla, satisfação ter você aqui, saudades. Nosso amigo Gerry Adriani também está aqui conosco. Seja bem-vindo, Gerry, fica à vontade. Eu imagino, Alexandre, que você deve estar programando alguma coisa também com o Gerry aí. Tenho certeza que fica aqui o convite. Eu estou convidando aqui pelo canal do Alexandre, mas tenho certeza que vai ser brilhante se for possível se concretizar. O Jailson está aqui também, nosso amigo, está conosco. Antônio Barros, boa noite também para você. Mailton Saraiva, nosso amigo aqui de pertinho. Boa noite a todos, pessoal, é isso. A gente vai falar hoje sobre inovações e tecnologias na gestão empresarial. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos aí esse fera, camarada aí que já tem uma expertise bem ampla, que está conosco e vai certamente contribuir forte para a gente. E é isso.
Tranquilo, Alexandre? Tá contigo. Tranquilo. Bom, depois dessa apresentação não tem mais o que falar, né? Então, assim, grande Adalto, meu amigo, gostaria de te fazer uma pergunta, já nesse segmento. Assim, quais são, na tua visão, no teu dia a dia, o que você está vendo de tendência, né, no ambiente de segurança para o controle de acesso hoje? Olha, vocês resolveram hoje falar de alguns assuntos interessantes, hein? Mas legal, que bom. Isso é bom e isso a gente pode aprender, compartilhar e vamos aqui para um aprendizado. Mas eu acho que antes da gente falar de controle de acesso, eu acho que é preciso a gente voltar um pouquinho no tempo, antes de tudo isso, e falar de inovação. Afinal de contas, o quão inovadores nós somos? Isso é verdade. Essa é uma pergunta que precisa ser feita. O quão inovadores nós somos? E, afinal, o que é inovação? São duas coisas que a gente precisa esmiuçar para a gente caminhar para o nosso bate-papo. Lá nos anos 90, eu me lembro o primeiro parque de CFTV que a gente implantou. Fitas cassete, multiplexador. O primeiro grande sistema multiplexado que chegou no Brasil chegou exatamente em 96, porque antes disso a gente tinha os quads, que eram aquelas 4 câmeras e um monitor, e aí nós chegamos no sistema multiplexado, e depois, alguns anos mais tarde, viemos para os gravadores digitais e chegamos onde nós estamos hoje. A tecnologia, ela faz parte da vida da gente aí há pouco tempo, principalmente nós brasileiros. Mas se nós olharmos a questão de câmeras, por exemplo, na Alemanha que começou toda esta história, lá nos anos 40, a primeira transmissão por câmera de um evento foi um evento esportivo na Alemanha de um funcionário da Telefunken. Então, esse foi o começo lá do pacote. Agora, eu repito a pergunta: o quão inovadores vocês são? O que vocês têm feito para inovar? Então, o título desse encontro nosso é muito propício a esta discussão, para a gente falar da inovação, para a gente falar de gerenciamento, para a gente falar de várias coisas. A inovação, ela é tudo aquilo que você cria, de repente alguém criou e você traz para o seu negócio. Você buscou no mercado, é algo que indiretamente ele vai mexer em custo, melhorar processo e assim por diante. Porque a inovação ela está conectada na geração de resultados. Se nós temos inovação, a gente lembra das catracas e de algumas outras coisas lá do passado, e a gente vem para o presente. Quando você pergunta sobre controle de acesso, nós tivemos um impacto durante esta pandemia, nós tivemos o primeiro grande impacto no controle de acesso. Biometria. Esse foi a primeira grande encrenca que apareceu aí. Por que apareceu? Por exemplo, eu estou aqui no escritório, o sistema de controle de acesso lá embaixo é um controle de acesso por biometria e todas as catracas estão com a biometria travada, porque é um ponto extremamente complicado neste momento de pandemia. Todo mundo coloca o dedinho suado e tudo vem ali, e na mão você coloca no rosto e
nós temos um pequeno problema. Então, vejam que nós tivemos o primeiro grande impacto na questão da biometria. Então, a biometria, neste momento, ela retrocedeu, porque ela está numa situação bastante delicada. Agora, o controle de acesso, ele tem que ter uma interoperacionalidade muito grande com todos os sistemas. Tem que estar interligado. Tem que estar interligado. O controle de acesso, a maioria dos controles de acesso que você vê por aí, ele caminha sozinho. Ele está conectado a nada. Agora, o controle de acesso ele tem que estar com uma adequação de necessidade muito grande e ajustando todos os processos e conectando a tudo. Sistema integrado realmente, né, Adalto? Não, Alexandre, não tem jeito. É um sistema integrado conversando com tudo. Eu vou entrar numa área técnica. O controle de acesso lá tem que conversar com o controle de acesso geral, tem que ter registro, e outra coisa, esse controle de acesso ele tem que estar nivelado. Quem a turma A acessa tudo, a turma B tem restrições, a turma C só passa num determinado ponto. Por exemplo, voltando ao meu controle de acesso aqui onde nós temos o escritório, são 5 torres. O meu controle de acesso aqui, eu tenho um cartão por aproximação e tem biometria. Eu só posso entrar na minha torre. Ele tá conectado na cancela, na torre, na catraca do piso térreo, são as minhas passagens. Se eu quiser visitar uma outra empresa, eu preciso pedir uma autorização. Ou seja, Adalto, está interligado e compartimentado, não é isso? Exatamente, exatamente. Então, veja, isso é fundamental. Então, o controle de acesso, ele é um bicho, vamos brincar assim, o que acontece? Este controle de acesso, ele precisa estar com essa operacionalidade, ele precisa estar muito bem adequado, muito bem organizado para seguir em frente. Agora, nós temos alguns problemas nos controles de acesso. E aí virão algumas dores de barriga. Algumas dores de barriga são o seguinte: vocês são meu parceiro, são meus parceiros. O que acontece? Meus parceiros conseguem trabalhar comigo. Mas o Jailson, que está nos assistindo aí, não é meu parceiro, então ele não consegue trabalhar comigo. Isso é uma coisa que precisa acabar, que precisa deixar de existir, porque tem que estar conversando com tudo. Há algum tempo atrás, a gente via algumas tecnologias de câmeras que nada conversava com nada. Era uma dificuldade muito grande. E aí o que fizeram? Criaram um protocolo chamado ONVIF. Esse protocolo, quando embarcado numa câmera, é sinal que esse protocolo ele vai integrar facilmente o processo. E o controle de acesso ele não pode ser diferente. Ele não pode ser diferente, ele tem que ser, ele tem que integrar tudo, ele tem que conversar com tudo, não pode ser limitado somente aos parceiros da empresa que desenvolveu aquela solução. Mas dentro deste processo todo do controle de acesso, eu acho que a gente precisa pensar também nos emergentes. A SegOne é uma emergente. Por que ela é uma emergente? Porque nós temos um controle de acesso que a gente passou a gerar um processo para facilitar a vida na ponta e ter um controle, uma operacionalidade para todos os lados.
Então, isso é extremamente importante, porque o que nós fizemos? Nós passamos a operar por aplicativos e fazer com que o processo aconteça de uma maneira diferente, levando informação àqueles que precisavam ter informação e não tinha. E a informação, né, Adalto, tem que ser ali na hora, porque como o dia a dia é muito dinâmico, a gente precisa dessas informações, na maioria das vezes, full time, né? Então, isso é muito importante. A informação, eu tenho, e o Jailson também tem pregado muito isso, eu acredito até que vocês já ouviram isso da minha boca, mas nós temos falado muito sobre sistemas vivos. O sistema tem que ser vivo. A informação é de agora, deste momento. A informação de ontem, ela é jornal velho. Ela é jornal velho. No mínimo, se a informação é de ontem, eu tenho que ter um recurso vivo para eu trabalhar e fazer... Atualizar, exatamente. Então, tudo isso está dentro de um contexto, dentro de um conceito novo. E o controle de acesso, a gente tem que pensar muito nisso. Eu vou comprar um controle de acesso, eu preciso pensar o seguinte: os protocolos são padronizados? Eles conversam com outras tecnologias? Como que isso está acontecendo? Adalto. Oi, Albuquerque. Isso já não é mais uma tendência. Isso é mundo real. Isso é hoje. Isso é hoje. Isso é mundo real. Isso, veja, não é a prática o mundo real. Isso Pronto. É a realidade que nós precisamos. Veja, se eu for comprar, eu preciso pensar em tudo isso. Era exatamente isso. Nós estamos... Isso. Sim. Era esse o meu pensamento. Veja, é uma realidade, isso já não é mais tendência. Não. Porém, ainda se encontra resistência nesse sentido? Muita resistência. Eu digo para vocês como SegOne, eu digo para vocês como um produto, como uma empresa que tem um produto que quer integrar com outros e que a gente tem muita dificuldade. Por quê? Porque as empresas acham que você vai integrar e você vai pegar o know-how deles. Gente, cada um no seu quadrado, cada um fazendo o seu papel. Eu desenvolvo uma solução que o meu negócio não está conectado, por exemplo, a hardware. Eu não tenho, eu não desenvolvi um hardware, eu desenvolvi um software. E o software precisa conversar com esse hardware. Se não conversa, fica muito difícil. E a gente procura as empresas, e as empresas, elas parece que não querem fazer negócio. Eu estou aberto aos negócios. Eu estou aberto a fazer. E aí o que acontece? A minha solução, eu sei onde ela pode chegar. Mas aí você precisa da ponta. Nós estamos trabalhando, tem algumas empresas que nós estamos conectando e que a gente está conseguindo evoluir bem. Nós estamos numa fase de teste e isso funciona legal. Mas é muito complexo. Mas as pessoas precisam deixar de achar que alguém está chegando para tomar o seu lugar. Não, existe uma relação de integração de parcerias. Não sou parceiro, como faz? Não posso, então, vender o produto porque o outro na ponta não me permite acessar. Então, veja, agora, de tudo isso, eu quero dizer para vocês o quanto é lento evoluir a tecnologia no nosso país. Gente, é uma loucura. É uma loucura isso.
Porque o Lima acabou de escrever que o grande problema é que a gente depende da mão de obra, depende das pessoas, e existem falhas. Eu concordo plenamente. Quanto mais automatizado nós estivermos, melhor para nós. Quanto mais eu ofereço solução de automatização para vocês, mais tempo vocês têm de fazer segurança. Muito mais tempo. Se eu dou uma solução e volto na história da solução viva, do processo vivo. Se o processo é vivo, você o tempo todo está fazendo acontecer. Você tem informação e ela não perde. Outro dia eu fui fazer um trabalho numa empresa aqui, ela tem 4 portarias. Em cada portaria que eu cheguei tinha um livro preto. E aí eu perguntei qual foi a última vez que alguém leu aquele livro preto. Ninguém sabia. Ou seja, um jornal velho e que sem evolução nenhuma. Tecnologia tem muito recurso bacana, mas vocês podem me dizer assim, mas tem o custo. Não. O custo, existem algumas empresas, principalmente as emergentes, que elas estão de braços abertos à procura de alguém para pegar o produto dela. Então, muitas vezes esse custo reduz muito. Enquanto gestor, quando você inova, você pode proporcionar um algo mais. Este algo mais da inovação, ele está relacionado a bem, a serviço e a processo. Então, nós temos 3 condições aí para nos ajudar, fantástica. Controle de acesso, um controle de acesso bem operacionalizado, conversando com todo mundo. Mas eu tenho uma grande dificuldade. Ao longo da minha carreira, eu tive muita dificuldade de controle de acesso. Lá nos anos 80, o lojista ia entrar, a gente tinha uma carteirinha, que o cara tinha que ir lá fazer, a gente datilografava. Talvez alguns nem conheçam, sabe o que é datilografar. Colava uma foto e o vigilante ficava na porta, cara crachá. O tempo foi passando, foi evoluindo. Quando nós criamos o nosso controle de acesso, uma das grandes preocupações que nós tivemos era que a informação fosse conectada com o lojista, conectada com a unidade de negócio, que as pessoas tenham as informações. Isso faz parte deste pacote de você agregar valor ao teu negócio, de você dar robustez e credibilidade. Quando eu falo, por exemplo, para o lojista que ele tem disponível lá no site todas as informações de quem acessou antes do horário, ele tem a informação, o cartão de ponto, ele tem um cartão de ponto. Um cartão de ponto. A doutora Elaine está aí com a gente, que também é da SegOne. E ela está cuidando exatamente do processo de validação junto ao Ministério do Trabalho, para que isso também sirva seja considerado um ponto eletrônico. Ela está cuidando disso. Que ela é a advogada da companhia. Então, veja, a gente está querendo ir muito além. Faz parte do pacote bem, serviço e processo. Agora, neste mesmo contexto, você tem uma segunda coisa, que é a melhoria. O que eu estou fazendo para gerar melhoria? E, novamente, dentro do conceito do algo mais, da melhoria, você, de novo, repete a mesma coisa. Bens, serviço e processo. E, por último, a gente, muitas vezes, precisa ir buscar no mercado uma solução que existe. E fazer ela se adequar a gente.
Então, gente, vou dizer para vocês, inovar dá trabalho, dá muito trabalho, dá muito. Você passa grandes perrengues, mas é uma questão simples, é simples, não é difícil. Vou dizer para vocês, não acho que seja difícil, porém, vocês vão ter que lembrar sempre que vai demandar trabalho duro de vocês. Não tem moleza. Eu não vim aqui falar para vocês que vai ter moleza, não. De jeito nenhum. A coisa é um pouco diferente. Inovar é muito bom, simples, dá para ir em frente, mas é duro, dá trabalho, dá muito trabalho. E muitas vezes, às vezes a gente é laboratório. É laboratório. O Jailson há pouco escreveu que a gente está trabalhando com integradores para integrar alguns sistemas. Olha, eu vou dizer para vocês, desde que a pandemia começou, a gente sentou para inovar em várias coisas, entre elas a inovação da integração do nosso sistema de acesso. Porque nem sempre o que eu tenho agrada o Romão, agrada o Albuquerque, mas pode agradar o Alexandre. Mas eu preciso achar... Ou não atende? Às vezes não atende. Não atende, porque cada negócio ele é peculiar. E agora, a gente precisa achar exatamente o encaixe que sirva para todos. Isso faz parte do pacote de inovação. Oi, Albuquerque. Adaldo. Alexandre. Eu gosto de voltar um pouco atrás, quando você falou lá das catracas, que estavam sendo inutilizadas por conta do cuidado, né, que nós estamos vivendo na atualidade. Diante desse novo cenário, desse novo normal, né, quais são as soluções que estão vindo aí, ou que já estão aí, para que consiga mitigar a situação referente aos clientes, né, às pessoas, ou seja, segurança, cuidado. Quais são as soluções que estão trabalhando para que a gente tenha um cuidado maior junto às pessoas, aos clientes? Olha, essa pandemia, ontem a gente falava com a doutora Regiane e a gente falava sobre exatamente esse novo normal, a gente falava de posturas e algumas outras coisas que precisa mudar os conceitos. Então, a questão do controle de acesso, a questão de você precisa mudar conceito. Quanto menos você tocar, quanto menos você entregar algo para se tocar, melhor para todos nós, melhor para a saúde nossa, da nossa família, dos nossos colaboradores e assim por diante. E aí o que acontece? A gente tem feito alguns trabalhos de ajuste, de mudanças e algumas outras coisas mais. Hoje o QR Code é um momento do QR Code. Nós começamos a trabalhar com QR Code há pelo menos 2 anos. A gente começou fazendo o nosso crachá para nós aqui dentro da empresa, através de QR Code. Foi uma evolução, depois nós levamos, e hoje na ponta se usa QR Code. O que acontece? Nós temos alguns condomínios residenciais que tem um aplicativo que o condômino tem, ele faz o registro, por exemplo, o Alexandre vem aqui fazer uma visita para a gente, eu já cadastro no sistema para fazer a autorização. Quando a autorização é feita, é disparado um QR Code para aquele celular que é apenas entrada e saída. Uma entrada, uma saída. O cara entrou, o cara saiu, zerou. Então, esse é um caminho que hoje está se percorrendo e que vem acontecendo de uma forma diferente e é um caminho natural. Por exemplo, nós estamos trabalhando
para levar para vocês uma outra modalidade no controle de acesso, para dar menos contato ainda, menos contato ainda nesta interação. O que nós queremos fazer? Um totem lá no controle de acesso. O cara chega, ele não tem o crachá, não tem informação, para não ter que ficar ali muito tempo, para não ter que ficar digitando, para uma série de coisinhas ali, nós estamos construindo um acesso em que nós vamos colocar para vocês num totem um QR Code, em que o sujeito chegou ali, leu aquele QR Code, a informação já está para o segurança, se está permitido ou não, e zerou. Velocidade. Acabar com algumas dificuldades. Eu perdi o meu crachá, eu não consigo instalar o aplicativo no meu telefone, eu não vou permitir o crachá no meu telefone, mas algumas coisas que a gente ouve, que você acaba com isso. Então, é uma novidade, é uma inovação que está vindo aí. É uma forma que a gente vai estar encontrando de fazer o processo ficar melhor. Agora, não tem outro caminho, Alexandre. Daqui para frente é menos contato, menos papel e mais uma série de outras coisas. Isso vai nos levando para um caminho diferente, um caminho melhor. Então, assim, vou dizer para vocês, a inovação é sensacional. Eu acho que nós temos grandes oportunidades, nós precisamos pensar e fazer acontecer. Isso é muito bom, a gente fazer acontecer. E é gostoso quando o resultado chega lá na frente e vocês curtem muito. Isso é mais legal ainda, podem ter certeza disso, que quando a gente ouve, nós ouvimos a crítica com extrema humildade e aceitação. Sugestões com muita também. A gente quer, o nosso produto, ele tem que ser adequado a vocês, e não vocês adequado ao nosso produto. O mercado não acordou para isso ainda. Não acordou. É difícil, sabe? Oi, Adalto, nós estamos aqui com 30 minutos de transmissão. Sim. E aí você já nos brindou com uma vasta gama de conhecimento e com muita informação. A gente está aqui metralhado de tanta informação, não sei nem... Eu estava formulando algumas perguntas aqui, e aí eu já estava pensando em qual momento eu vou encaixar algumas perguntas aqui, e te agradecer por todo esse conhecimento, cara, porque você falou um pouco de história para a gente, para quem viveu um pouco lá atrás de segurança, quem continua seguindo, e é importante a gente ver esse crescimento. E você falou um pouco também sobre a questão de algo que é muito característico de nós que trabalhamos com segurança privada, a questão de muitas empresas e muitos gestores serem um pouco fechados, um pouco acirrados com relação ao compartilhamento de informações e com relação à troca realmente de conhecimento. E como é que você percebe isso com relação à tecnologia? A gente entende que a tecnologia chegou lá de trás, né? Já veio lá de trás e tem cada ano que se passa, cada dia, chegado com mais velocidade, mais agressiva. E a gente entende também que a tecnologia, ela chega para ajudar o profissional. E por falta de conhecimento, alguns profissionais acabam ficando pelo caminho. E você falou também sobre a questão das tecnologias estarem se comunicando uma com a outra. Como que você percebe essa questão do desenvolvimento de APIs comunicando entre sistemas? Explana um pouco para a gente com relação a isso aí, vocês que fazem muito bem isso. Vamos lá. Eu vou começar pelo final. As APIs deveria ser uma obrigação de todas as empresas, de quem desenvolve sistema, disponibilizar uma API para conversar com os outros sistemas. Isto é parte desta conexão. A API, por exemplo, a API do nosso sistema conversa com um outro sistema que tem dentro da empresa de vocês, que busca informação. O que eu defino? Eu digo nesta API que a informação que eu preciso é A, B e C. O restante não me interessa e eu não quero ver.
e ele libera para fazer essa transmissão. Então, nós vamos fazer a conexão. Ele me manda a informação entra no meu banco de dados e se torna o pacote daquilo que a gente faz. A API deveria ser deveria ser obrigatório todo mundo disponibilizar. Às vezes você vai, entra em alguns sistemas, ele já está lá. Se você quiser conectar, a nossa API e tem uma sopa de números e letrinhas lá, para a gente degustar. Entra no pacote e vamos embora. Vamos lá, Albuquerque. Complementando essa pergunta do Romão, como é que você vê a realidade da internet das coisas agregando valores efetivamente para a integração de segurança? A internet das coisas. Veja, internet das coisas é um pacotão de tudo. Nós precisamos ir selecionando e fazer com que as coisas... eu julgo extremamente importante a gente pensar que nós trabalhamos com segurança. Nós trabalhamos com segurança. Então, é bastante importante a gente pensar nisso. Mas a internet das coisas... Adalto, travou aqui a conexão. Alexandre, você está nos ouvindo? Eu acho que caiu. Albuquerque? Eu estou ouvindo bem e vendo bem. Sim, escuto. Então, assim, como o Adalto estava falando, a internet das coisas é um campo muito, muito genérico, muito aberto, muito amplo, que em havendo essa conexão, essa possibilidade de conexão, é muito importante que o profissional de segurança tenha o mínimo de conhecimento. Por quê? Porque essa interligação, essa interface, pode contribuir diretamente para aberturas de vulnerabilidade nos processos de gestão. Caso essa conectividade de tão rápida forma tenha acesso, ou seja, o gestor também tem que atentar para essa questão, porque o que é um elemento positivo, essa interface, essa interligação, pode também trazer uma vulnerabilidade e, consequentemente, gerar a exposição de informações sensíveis em razão dessa possibilidade tão prática que é a ligação através da internet das coisas. Acredito que seja mais ou menos isso que o Adalto fosse complementar. Assim é a inteligência artificial, né, que os algoritmos fazem com que as consiga resolver mais rápido as preocupações do dia a dia, né? Hoje em dia a gente máquinas, vamos dizer assim, né, robôs, na verdade, ligam para a gente como se fossem pessoas, né? Então, tal qual a pessoa. E isso cada vez mais, né, vem melhorando o dia a dia de uma forma geral. Era uma pergunta que eu ia fazer ao Adalto justamente sobre a inteligência artificial, né? Em que ponto nós estamos dessa tecnologia e para o futuro, o que ele diria? Aí ele entrou agora. Romão. Nosso amigo Adalto está de volta aí. Caiu, travou tudo aqui, não sei o que aconteceu, eu estou no celular, tá? Mas acontece, ao vivo é isso aí. Essas são as coisas ao vivo, né? Justamente quando a gente falava sobre tecnologia, do que podia facilitar a nossa vida, né? E aí o destino nos prega essa peça. Adalto. Oi. Eu falei exatamente isso. Assim, a interface ela é muito rica. Essa possibilidade de conectividade, de conexão é muito rica, mas que também é um ponto para que seja de muita atenção do gestor de segurança em razão de isso propiciar vulnerabilidade, ou seja, ele abre brechas que, se essas brechas não forem bem trabalhadas, se os riscos não forem bem mitigados, pode acontecer situações adversas através do uso de uma força, de um recurso que é positivo indiscutivelmente, mas que, se ele não for bem monitorado, ele pode acarretar essas falhas, esses desencontros. Sim, um dos pontos importantes para tudo você tem que ter plano B. Tudo tem que ter plano B. Se você não tiver um plano B,
você vai ter uma dificuldade no processo. Agora, lá na pergunta sobre a questão dos profissionais. Gente, ou vai, ou vai. Não tem refresco. O que acontece? Nós temos muitas dificuldades com o uso da tecnologia por alguns gestores. A gente encontra algumas coisas que é um negócio assim assustador. Nós estamos em pleno século XXI, em que comunicação, a tecnologia é um pacote extremamente interessante. E tem muita gente que mesmo usando muito celular, WhatsApp, Facebook, olha, eu vou fazer uma selfie. Vou publicar uma selfie. Gente, tá cheio de gente fazendo tudo isso, mas na hora de pegar o processo lá, o processo com a coisa no profissional para trabalhar a tecnologia, fica no meio do caminho. Então, eu vou dizer para vocês, o mundo mudou, vai mudar muito mais, vai ter muita mudança, e quem não mudar vai ficar para trás. Uma das coisas, por exemplo, a pandemia nos trouxe uma coisa nova, que chama-se homework, ou como todo mundo diz aí no popular, home office. Isso é um fato e é uma realidade que é um caminho sem volta. Muitas empresas estão mudando os seus conceitos e passando a fazer o trabalho de homework muito mais efetivo. Estão fechando escritórios, estão mudando uma série de coisas e seguindo em frente. Então, vai haver uma intensificação muito grande nessas mudanças. Podem ter certeza disso. E o futuro nos dirá. E vai sobreviver aquele gestor que estiver antenado, que estiver conectado e assim por diante. Há um conceito na mudança dos perfis muito grande. Então, existem algumas coisas que começam a impactar, e nós devemos impactar muito mais daqui para frente, principalmente pós-pandemia, sobre a posição e o perfil de cada um. Então, eu vou dizer para vocês, mudar é algo muito complexo. Ontem, nós falamos de hábitos e falamos de comportamento. É muito interessante porque no sábado a gente falou sobre resiliência, falamos sobre ousadia e algumas coisas outras. Eu jamais imaginei que vocês iam vir com essa pergunta para mim, e olha que eu estou trazendo aqui as 2 lives que nós fizemos nessa última semana aí, para que tenha esses assuntos em voga. Então, qual é o mindset do meu pessoal que eu vou contratar? Ou que a gente tem aí, a gente tem um psicólogo aí controlando todos esses processos, que sabe muito bem os caminhos que tem que seguir. O seu Jailson que o diga sobre mindset. Mas vejam, se não mudar, não vai chegar a lugar nenhum. Uma outra coisa muito importante, dentro desta mudança, nós precisamos colocar um ingrediente, que no sábado nós falamos desse ingrediente, que chama atitude. Nós temos muita gente sem atitude, nós temos muita gente que não está fazendo o processo como deveria fazer. E isso vai ficando pelo caminho. Vai deixando, vai levando, o sujeito
chega numa determinada idade, ele acha que é aí que ele não precisa mais mesmo, que ele não tem que fazer e algumas outras coisas mais e fica pelo caminho. Então, é preciso muito pensar nesta questão da atitude, nesta questão de mudança de hábitos e comportamento. Isso quebra de paradigma, né? Tem que quebrar paradigma, tem que quebrar. Agora, dentro desse processo aí, você precisa pensar o seguinte: existe uma transformação digital. E aí, essa transformação digital, e é exatamente o que o Albuquerque falou, nós passamos a ter que depender de equipes mais ágeis, equipes que façam muito mais. Porque nós vivemos uma situação de uma pandemia, em que houve uma redução de quadro, uma mudança de uma série de coisas, mas eu preciso ter aí uma equipe ágil. Dentro deste conceito da equipe ágil, eu preciso de alguns pilares, algumas mudanças fundamentais nos pilares dessas equipes. E aí precisa treinar, precisa fazer coisas diferentes, e assim por diante. Agora, se a gente olhar, nós temos uma pandemia que nos levou a diversas decisões diferentes, mas quando a gente olha esta questão digital, basta, nos últimos 10 anos, o quanto mudou. No começo do nosso papo, eu falei da questão da inovação. O quão inovador eu sou? Eu vou voltar a essa pergunta. Ela está sendo repetitiva, mas o quão inovador eu sou? Pois é, se nós pensarmos nisso, o que nós fizemos nos últimos 5 anos de inovação? E o quanto as mudanças digitais chegaram, essa transformação digital. Então, essa transformação digital, ela é uma realidade que ela vinha nos sinalizando e que agora nos obrigou a tomar decisões diferentes. Veja, os cinemas. Os cinemas, os caras estão fazendo drive-in. Quantos anos não se ouvia falar em drive-in? Pois é, a gente está ouvindo falar em drive-in, mas tem algumas outras coisas que já vinha acontecendo, a questão do próprio trabalho de home office. Todo mundo virava a cara para home office. E o que aconteceu? Nós passamos a viver na veia com muita intensidade. As escolas que investiram em plataformas EAD, em plataformas online e coisas assim, elas se saíram bem. Aquelas que não fizeram, dançaram, estão com problema. E problema grande, porque não fez a lição de casa. Agora, mais do que nunca, eu acho que eu falei de ousadia, eu falei de resiliência, mas a gente tem que conectar alguma coisa. A ousadia, ela está conectada a algumas coisas interessantes, inclusive na nossa inteligência emocional, inclusive nela, porque a gente precisa ousar, a gente precisa fazer algo diferente. O foco nosso é o nosso cliente. O foco nosso é fazer coisas diferentes. Pois bem, dentro deste perfil, dentro desta questão que vocês colocaram, como e quebrar paradigma, a gente tem um outro problema, porque começa a surgir um negócio no mercado, ou alguns currículos que os candidatos se chamam de soft skills. O que é esse cara? São caras que têm habilidades que se destacam, eles são completamente diferentes, ele não é tradicional naquilo que nós fazemos, só que tem um detalhe, é um cara que sabe fazer algo diferente, que tem agilidade e que está a fim de mudar de segmento, e ele vem para dentro do nosso pacote.
e nós temos que ser humilde o suficiente para aceitar esses caras vindo de outros negócios e compartilhar o que nós aprendemos. Eu vivi isso quando eu estava à frente de uma gerência de shopping em que começaram a chegar os jovens trainees de superintendência, cara que é um mundo completamente diferente, e embarcou e hoje estão aí, são superintendentes, são diretores e algumas outras coisas mais. Isso já acontecia lá atrás. São pessoas que estão quebrando seus paradigmas, que têm habilidades com muito destaque e que vêm numa mudança de segmento. Então, se nós não abrirmos o olho e não acompanharmos tudo isso, nós vamos ser engolidos. Adalto, sabe o que vem à cabeça? Sim. Tudo isso, né, cai no colo do gestor, né, da liderança de uma forma geral, não só do gestor, mas quem tem liderado. E isso me faz lembrar o livro que você falou aí de quebra de paradigma, de mindset. E existe um livro da Carol Dweck, que é uma psicóloga americana, que ela fala justamente no livro dela é Mindset. Ela fala das pessoas de mindset de crescimento e os de mindset de fixo, né? Então, o que eu penso? Que as pessoas que existem nos times que são de mindset fixo é um desafio grande para que a gente desenvolva essas pessoas e, a partir de então, a gente consiga quebrar os paradigmas e consiga ser resoluto nas questões do dia a dia, né? Isso é importantíssimo. Sim, sim. Veja, essa questão de quebras de paradigmas e algumas outras coisas, muitas vezes as pessoas elas não se tocam de alguns pacotes que tem dentro da companhia e que precisa ser observado. Missão, visão, valores. Tudo que eu vou fazer precisa estar conectado com este cara, mais uma conexão de um sujeito chamado planejamento estratégico. Mas eu ouço muito assim, eu sou da segurança. Gente, esquece isso. Esquece. A segurança é um departamento extremamente importante dentro da organização e faz parte de um pacote diferenciado. Então, é preciso pensar muito nessa questão dessa estrutura. E quando a gente pensa nessa estrutura organizacional, basta pensar o seguinte, a cultura organizacional, a gente pode pensar como se fosse uma estratégia em que os tijolos é a cultura organizacional, tá? Ou melhor, a estratégia são os tijolos e a argamassa a cultura. Porque você precisa criar algo sólido, algo forte, você tem que ter uma base muito importante para fazer esse processo. Agora, dentro desse paradigma, de quebra de paradigma, você precisa atrelar tudo. Oi, Albuquerque. Olha só, eu vou pegar o gancho. Eu vou fazer uma pergunta agora para você, explorando uma palavra que você fez. Tá bom? Sim. Veja só, pode até ser covardia. Gestão de risco. De que maneira as ferramentas tecnológicas estão atuando nesse contexto? É possível haver uma interface entre a cultura organizacional, veja só, cultura organizacional e a gestão de risco corporativo? Sim. Mas, mais uma vez... Por quê? Porque a cultura organizacional ela é muito forte. E dentro do que você falou, visão, missão e valores, se não tiver a quebra de paradigma, é uma missão muito impossível. Muito difícil. Pois é. Fala para nós pois aí. Mas aí a questão do risco, você começa com os seus fatores, as suas encrencas. Quais são as suas encrencas? Quais são os meus cenários? Eu preciso de cenários, eu preciso ver isso, eu preciso olhar quem são, onde estão as minhas encrencas. Agora,
como é lá na missão, visão e valores, lá no planejamento estratégico, como que tudo isso opera? Porque você vai ter que integrar, e mais uma vez, a segurança, ela não é mais está sob a guarda de um cara, sim senhor, não senhor. Não é nada disso. Você é gestor. O gestor precisa trabalhar com processos de alta qualidade. Precisa trazer para dentro da companhia informações e controles relevantes. Então, você precisa fazer esta conexão, o que a missão, visão e valores define, o que está lá no planejamento estratégico e como que eu posso juntar tudo isso para dentro da cultura organizacional. Eu preciso construir essa parede sólida e fazer com que o processo funcione muito bem. E aí, um detalhe importante, atrela algumas coisas dentro deste pacote. Prática, muita prática. Praticar, praticar, praticar. Ou melhor, treinar, treinar, treinar. Porque senão você vai ter problema. Você precisa... nós já falamos de hábitos, nós já falamos de comportamentos, mas a gente precisa lembrar dos princípios que estão lá no MVV. Então, a cultura organizacional, ela é um pacote muito interessante e que faz com que o processo seja muito diferente. Os riscos corporativos, eu preciso ir lá no meu diretor e dizer para ele, amigo, aqui, ó, os meus fatores de risco são esse, os tratamentos são esse, a evolução é essa, e você tem que apresentar isso. Porque também não adianta você fazer, enfiar debaixo do braço e ficar esperando a hora que você tiver um problema. Aí aquele negócio, a hora que eu tenho um problema, eu avisei. Não é nada disso, você avisa antes. Você pega todo o processo, a cultura é exatamente isso. E quem tem que criar a cultura somos nós. Nós temos que criar cultura, nós temos que fazer com que as pessoas entendam que segurança é um processo necessário, ele não é um gasto. Ele passa a ser, inclusive, tem que olhar ele por um ângulo muito diferente, ele é um investimento. Isso faz toda a diferença. Agora, nós temos diversos recursos, nós temos diversas coisas que acontecem e que você pode fazer através de tecnologia, através de software e assim por diante que tem aí no mercado. Mas você precisa ver o seguinte, o que está ali enquadra para mim? Porque muitas vezes não enquadra. Então, você vai ter que criar uma metodologia tua. Você vai seguir... Hoje nós temos a norma de gestão de risco, 31.000, que ela te define todos os caminhos. E aí você tem que seguir. É claro que fazer tudo no braço é dureza, por isso você precisa de um software para te trazer a tranquilidade dos processos. Mas eu posso criar os meus cenários. Quando a gente pensa em questão de cultura, um cara chamado Charles Rand, ele diz sobre 4 tipos de cultura. A cultura do poder, que é aquele manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, somente algumas pessoas fazem isso, né? Um segundo ponto são a cultura dos papéis. Olha, eu sou o seu chefe, pronto, acabou. Ou a minha caixinha está acima da sua. Os organogramas. Então, essa cultura é uma outra cultura muito ruim. A cultura das tarefas, que eu só faço aquilo que está dentro da minha função, ou está dentro do meu job. Eu penso que nós hoje somos multifunções, esquece que a função A, B ou C, nós somos multifunções, então isso é um caminho. E a cultura das pessoas, que é o 4º ponto que ele fala sobre cultura das pessoas. Eu acho que nós temos que
aplicar a cultura das pessoas. Eu costumo sempre dizer o seguinte: nós somos todos iguais. Somos pessoas, somos empregados, trabalhamos. Eu trabalho porque eu preciso trabalhar, eu não trabalho por hobby. Trabalho há 45 anos. Há 45 anos eu estou na lida e trabalho por hobby, não trabalho por hobby. Eu trabalho porque eu preciso trabalhar. Então, eu tenho que fazer o meu papel. O que acontece na questão das pessoas, e eu costumo sempre dizer, é a responsabilidade. A responsabilidade é que faz a diferença. A minha responsabilidade é maior. A responsabilidade de vocês, como gestores, é toda. Vocês têm a responsabilidade no pacote 24 horas por dia e não tem refresco. Tá dormindo, o celular tocou, vai ter que levantar e ir lá. Ou vocês nunca aconteceu isso com vocês, né? De jeito nenhum. Não, né? Então, vai ter que... É parte do pacote. Tem a responsabilidade lá do supervisor, que é da hora A à hora B. Tem a responsabilidade do vigilante, que é lá no posto de trabalho, aquele posto que começa lá na loja A e termina lá na loja D, que ele só vai percorrer, a responsabilidade dele está ali. Então, as diferenças nossas estão nas responsabilidades. Só isso, nada mais. Nada mais. O resto nós somos todos iguais. E nós, gestores, perdemos o emprego primeiro do que todo mundo. Faz uma bobagem para vocês verem. Perdemos primeiro. Não tem conversa. Porque a gente tem experiência, a gente tem as diretrizes, a gente conhece os fatores de riscos, a gente conhece os cenários. Então, nós temos que fazer o processo acontecer. Então, não tem muito refresco. Adalto Albuquerque, Alexandre, olha aí onde que a gente está. A gente está numa live de gestores de segurança, com um convidado especial aí, CEO e diretor, né, de uma bacana empresa, de uma brilhante empresa, que está no ramo já há 14, 15 anos. Em 2007 nós começamos. 13. Então, olha aí onde é que a gente está, né? 3 gestores, o diretor da empresa, e com alguns amigos nos assistindo aqui, gestores de segurança, o Adalto também, na área de segurança também, corrobora muito, né? Já atuou operacionalmente na área de segurança, né? Agora está com a sua empresa. E o que acontece? Quem que imaginava numa live de gestores de segurança estar falando sobre mindset, falando sobre visão, valores da empresa? Então, só para mostrar para os nossos convidados, para as pessoas que estão aí nos assistindo, que segurança, meu amigo, o agente de segurança, o gestor de segurança, que é bitolado, que ficou no passado, não existe mais no dia de hoje. A gente falou aqui, a Adalto brilhantemente falou aí sobre vários aspectos, nos traçou aí uma história, nos trouxe aí um conteúdo muito bacana, e que se deixar, ele vai trazer mais para a gente. E aí eu quero só reforçar aqui para todo mundo, pessoal, quer ver conteúdo bacana, quer conhecer um pouco mais, quer trocar experiência, quer entender um pouco mais sobre isso, se inscreve aí no canal, Alexandre, Assuntos AS, e Justa Gestão. Tem também o canal da SegOne. Vocês aí não podem perder esse conteúdo que é muito bacana. Então, assim, nós, gestores de segurança, não estamos falando sobre apenas segurança, né? A segurança, ela está presente em todo local, seja privada, seja pública, e existem técnicas, existem conhecimentos para que se possa melhorar a nossa rotina. A gente já falou aqui, a Adalto já falou, Albuquerque e Alexandre, que se a gente não estiver aberto para as mudanças, que a gente não estiver buscando conhecimento, não estiver se adaptando e entendendo a necessidade do momento, a gente vai ficar parado no tempo. O Gerry Adriani, ele fez um comentário que disse o seguinte: ou vai ou voa. E essa é a verdade. Por mais que doa, ou vai ou voa, meu amigo. O nosso amigo aqui, Stefano Rodrigues, ele falou aí do acrônimo que é bem conhecido para a gente, do CHA, do chá, né? Que ele falou, exatamente. Conhecimento, habilidade e atitude.
Isso é tão batido e tão conhecido, mas poucas pessoas utilizam no seu dia a dia, né? Muitos falam bonito sobre isso, mas quando vai aplicar, fica só no conhecimento, fica só naquilo que está na sua cabeça, e não aplica no dia a dia. E aí a gente pode falar várias coisas, né, Adalto? Olha, Romão, eu vou dizer para você, quem me conhece, convive comigo há alguns anos, conhece uma palavrinha que eu uso muito, uma palavrinha chamada continuidade. Essa continuidade, todos nós deveríamos ter ela assim, eu acho que gravada em algum lugar, que cada vez que eu olhar eu lembrar. Um dos grandes problemas, as pessoas falam bonito, e você falou, olha, o chá é muito legal. Legal, chá é muito legal. Aceita aí um chá? Mas, só isso. Muita gente não sabe nem o que é esse chá, e diz que faz gestão. Então, eu acho que a gente tem que ter continuidade nos processos. A gente tem que fazer acontecer. Eu tenho conhecimento, eu tenho habilidade, eu tenho atitude. Vamos fazer isso ser presente e fazer com que o processo tenha continuidade o tempo todo, porque o nosso trabalho, ele muitas vezes, ele chega a ser meio repetitivo, mas ele não é rotineiro. Por que ele não é rotineiro? Porque todos os dias tem coisas diferentes. Todos os dias alguma coisa muda a nossa rotina. Eu brincava sempre, quando eu estava na ponta, que a minha agenda não era feita por mim. Às vezes eu me programava, olha, eu vou fazer isso, isso, isso. Acontecia alguma coisa, mudava toda a minha agenda, toda a minha rotina, e é desse jeito que funciona. É assim que acontece. Então, a gente tem que ter continuidade nos processos. A gente tem que fazer com que as coisas evoluam. Chega por um caminho diferente, aconteça de maneira diferente, e a gente atinja aquele resultado que a gente quer. Tem um livro chamado Foco, o da capa azul. Esse livro, ele começa contando a história de um vigilante patrulhando a Gap na 5ª Avenida em Nova York. E aí, aqueles que tiverem curiosidade, leiam esse livro. Vale muito a pena. Vale muito a pena. Aliás, esse livro eu comprei numa das viagens que eu visitei vocês no aeroporto de Fortaleza. Eu estava sentado, meu avião tinha previsão de pouquinho atraso, umas 3 horas mais ou menos, e eu não tinha nada para fazer. E eu comprei esse livro. Foco, capa azul, ele começa contando a história do vigilante. E aí, então assim, gente, a gente precisa ter foco, dar continuidade o tempo todo, fazer acontecer. Estão me ouvindo? Sim, perfeito, perfeito. Então eu acredito muito nisso. Eu acredito em algumas coisas que às vezes é meio fora da curva, né? Porque eu olho, falo, vai acontecer, e eu vou para fazer. Então eu acho que a gente precisa disso. Outro dia eu estava conversando e eu lembrei de uma palavra que há muito eu não ouvia e nem falava, que é a nossa profissão. Você precisa de tirocínio. Tem jeito, você precisa de tirocínio, você precisa estar numa outra pegada, é diferente, porque a coisa acontece de uma maneira diferente, é muito rápido, muda tudo, e a gente precisa fazer isso. O que mais, senhores? As perguntas? Alexandre? Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Pronto. Eu tinha falado logo atrás sobre a inteligência artificial, né? E eu acho que a gente não está
chegando aos poucos. Você acha que essa tecnologia, quando ela vai abranger toda uma cidade, né, para que os processos se otimizem de uma forma que seja mais vantajosa para nós, de forma geral? A tua pergunta no comecinho saiu cortada. Repete, por favor. A inteligência artificial, né? Em que momento ela vai ficar de uma forma tão abrangente que consiga, vamos dizer assim, abarcar uma cidade, entendeu? E que essa inteligência artificial consiga nos servir de uma forma que nós possamos trabalhar bem mais tranquilo, no ambiente corporativo, dentro de casa, na rua, né? Em que momento você acha que isso consegue chegar para a gente? Haja vista que a tecnologia ela é muito rápida, né? Ela é muito rápida, mas veja, nós ainda, inteligência artificial ainda é um sonho hollywoodiano, né? É bem Hollywood. Nós ainda temos um caminho muito longo para percorrer, porque, veja, nós sequer temos uma internet decente. Já começa por aí. A nossa internet é extremamente complicada. Você contrata 300 mega de internet e a empresa te entrega 100. E tem lá uma legislação que diz que ele pode te entregar até 60%. Se ele te entregar 60%, está tudo bem, ele pode te cobrar o que te vendeu. Você compra contrata uma internet com 300 de download, ele te entrega 30 de upload. Então, eu acho que ainda é um sonho muito distante. Vai ficar muito bom, vai acontecer, vai nos ajudar, mas não espere menos de 5 anos aí, eu não acredito. Uma cidade inteligente, ela precisa de conexões seguras, ela precisa de investimentos, ela precisa de tudo isso. Então, a gente ainda tem todas estas necessidades antes da inteligência artificial conectar tudo. Nós temos bancos trabalhando com inteligência artificial, legal, está trabalhando. Temos algumas coisas aí funcionando com inteligência artificial, bacana, mas até entrar numa conexão que a gente chama de Smart City, vai demorar. O São Paulo tem a história das câmeras integradas aqui, só que é um jeito integrado legal. Eu, como residente, eu compro a câmera, instalo uma câmera que eles definem como ela é e tudo mais, tenho que contratar uma internet e mandar tudo isso para um cloud que a prefeitura vai acessar, a polícia vai acessar. Ou seja, eu invisto e a prefeitura muito pouco faz. Enfim, é muito fácil resolver desse jeito, mas em contrapartida, não tem os investimentos para uma internet melhor, para uma infraestrutura para funcionar tudo isso. Então, eu acho que para termos uma cidade inteligente, nós ainda vamos aí uns 5 anos tranquilo, não menos que isso, não acredito. Ele está perguntando aqui, com a 5G, como fica? Acho que é isso que ele quis falar. Essa nova tecnologia, né? Existe uma briga boa aí. Mas o que a gente precisa pensar muito na questão dessas mudanças de tecnologia? Está chegando o 5G. Essa semana eu vi falando sobre 5G. Mas começa em algumas áreas, em alguns locais do país, ou seja, eu estou conectado em 5G, mas o norte, o nordeste, o centro-oeste
alguns outros locais ainda está trabalhando noutra pegada. Quer dizer, nós estamos, são coisas desconexas, em que uma região trabalha de um jeito, outra região trabalha de outro. Vai ajudar muito? Vai ajudar muito. A 5G, se ela chegasse e fosse uniforme para o país inteiro, todo mundo aplicasse, se houvesse um aporte de dinheiro para a coisa acontecer e fazer isso de uma forma, todo mundo em tempo real, é outra história. Mas nós sabemos que não vai... Não existe o equilíbrio, né? Não existe. Infelizmente. Ontem eu estava assistindo um debate na Globo News em que estavam 2 deputados e um senador, e aí uma das perguntas da jornalista foi: por que as emendas parlamentares, os dinheiros que entram lá, vai para alguns e não vão para outros? Deveria ir para todo mundo. E a repórter foi muito assertiva na pergunta, e ela disse assim: então quer dizer que se A não é aliado de B, os eleitores de A, a população onde A tem o seu curral eleitoral, ele pode morrer, porque não é aliado, é aquilo que nós falamos da questão de ser parceiro. Lá no começo do nosso papo eu falei sobre essa questão de ser parceiro ou não. Então, a mesma coisa ela falou. Então, se não é aliado, ele não recebe. Ele não recebendo, ele não pode levar evolução, inovação, algumas coisas para o curral eleitoral dele. Então, não há uma uniformidade, de acordo com os amigos do rei. Então, isso é muito complicado. A gente não tem isso numa linha aplicável a todos. É muito difícil, e nós somos um país de uma extensão territorial muito grande. Isso é ainda mais complexo, é muito mais difícil. Imagina implantação de sistemas no Amazonas, para chegar em Manaus, as dificuldades que se tem. Então, dá para entender? Dá para entender, mas deveriam... Então, vamos fazer o contrário, começa ao contrário, dessas áreas para aquelas áreas que têm maior facilidade. Começa lá primeiro e depois vem para cá, que a hora que aqui montar rapidamente, integra o pacote. Mas é difícil, viu? É difícil. Adalto, eu queria te fazer uma última pergunta. Assim, até que ponto a tecnologia ela toma o espaço do recurso humano, né, do ser humano? Como você vê isso hoje e no prazo aqui a 5 anos, 10 anos? Olha, Alexandre, eu não acredito que a tecnologia vai substituir o homem. Eu não acredito nisso. Por que eu não acredito? Porque vai ter sempre algumas coisas que a tecnologia não vai fazer. O que nós temos que estar preparado para nós mudarmos. Eu falei há pouco sobre a questão de transição, de mudança de segmento e assim por diante. O que nós temos que estar preparado? Nós temos que estarmos preparados para as mudanças. Olha, existe o risco da minha função deixar de existir. Beleza, mas se ela deixa de existir, o que eu posso fazer e me preparar para continuar? Porque as coisas, elas não chegam na hora e acaba. Não é um raio que cai e ceifa alguma coisa. Não é isso. Não. Você tem avisos, você tem cenários, você vai tendo a informação, ela vem acontecendo. E você precisa se preparar para isso. Porque senão, sabe o que vai acontecer? Mãozinha na cabeça, ó céus, ó Deus, ó vida. Não vai dar certo.
Então, se prepara. Então, a tecnologia, ela não vai substituir. Ela pode reduzir a sua a ocupação. Por exemplo, quando eu falei de CFTV, quando eu falei de multiplexadores e algumas outras coisas lá nos anos 90, eu me lembro direitinho. Quando começou a chegar, houve uma preocupação muito grande. E a preocupação era uma preocupação, assim, latente. Quando o sistema chegou, houve uma redução. Houve, sim, porque houve um aporte de dinheiro, houve um investimento e tinha um payback aí para acontecer. E isso foi feito. Houve a implantação de sistemas e houve uma redução do efetivo. Mas aquela redução que aconteceu foi uma única vez. Ela continuou até hoje lá. Continua mais ou menos a mesma quantidade ou talvez um pouquinho mais de gente que tinha lá em 96. Então, principalmente o nosso negócio, que se chama segurança, nós temos uma coisa, a cultura do brasileiro precisa do homem de segurança. Isso é fato. As pessoas, elas chegam, elas querem ter a percepção de ver o homem de segurança. Então, dificilmente esse homem vai deixar de ter. E nós temos a nossa violência, que é a criminalidade nossa, é nossa do Brasil. Quando a gente vai para fora, que você vai visitar shoppings, empresas e assim por diante, você encontra os homens num número muito menor que o nosso, que eles têm uma preocupação diferente da nossa. A criminalidade deles é diferente da nossa. Então, mas estão lá. Eu me lembro de uma visita lá em 2007, alguma coisa assim, que eu estava fazendo um shopping, e aí tinha algumas coisas muito bacanas, né? Como diz, nada se cria, tudo se copia, né? Aí eu comecei a fotografar, tal, e não tinha segurança, e de repente surgiu um cara de 1,5 metro, olhou para cima e falou assim para mim: eu estou vendo que o senhor está há muito tempo fotografando sem ter alguém na frente. Pois bem, ainda que, olha, trabalho na indústria de shopping, eu contar uma história toda para ele, ele falou: entendo, mas se você tirar mais uma foto, eu te coloco para fora da propriedade. Então, vejam, os caras estão atentos, são poucas pessoas, mas aí entra naquilo que a gente falou de equipes ágeis. Qual é a velocidade? O Segway. Qual a velocidade de pronta resposta que o Segway dá? Qual é o tempo que você tem, onde está o teu desfibrilador, para chegar no teu ponto extremo? Quanto tempo você gasta? Isso é processo, isso faz parte da agilidade e precisa chegar. E você precisa treinar isso. Então, não vai, a tecnologia não vai substituir. E na nossa área, pode reduzir? Pode reduzir. Mas eu acho que a gente já tem essa redução hoje. Um shopping inaugura, uma empresa inaugura, já pensa no projeto de segurança, quantas câmeras, quais são os sistemas, quantas pessoas, quantos operadores, e assim por diante. Um cara que tem que ser, dentro deste processo de segurança, ser ágil, extremamente bem preparado, é o cara que está dentro do CFTV. Esse cara, ele enxerga tudo, ele é multifunção, ele tem um outro pacote. É um outro pacote. Então, é super importante isso. Agora, eu preciso acreditar muito. Eu não posso ficar pensando que vai chegar a tecnologia e eu vou deixar de existir na função. De jeito nenhum. É bem esse o caminho. Perfeito. Agora eu gostaria assim, que o Albuquerque falasse as considerações dele. Nós estamos chegando ao fim. Albuquerque, consideração, por favor. Obrigado, Alexandre. Aos amigos e amigas que estão aqui conosco, aos que não conseguiram nos acompanhar,
nós tivemos um probleminha. Esse evento iria ser transmitido pelo canal Justa Gestão, o nosso canal, mas o Alexandre, muito generosamente, cedeu o seu canal para que nós pudéssemos manter com essa programação, que já tínhamos feito com a Adalto. Adalto, isso foi muito também em respeito à sua participação, não podíamos deixar de promover o evento. Romão, também agradeço muito o seu suporte, o Romão está meio estourado com o tempo, e, assim, verdadeiramente agradecer a todos, agradecer muito a Adalto, Alexandre, Romão, e aos nossos amigos que estão nos acompanhando, e que em breve nos encontraremos, com certeza, outras vezes. Alexandre, obrigado, boa noite. Romão, por favor. Então, Alexandre, obrigado Albuquerque aí pelo convite, Adalto, que nos honra com sua presença. Eu imagino que de tudo que a gente já falou, o que fica realmente para isso, ficam algumas palavras, né? Algumas palavras-chave, além de conhecimento, habilidade, atitude, fica aí mudança de mindset, fica a questão de ser um facilitador das áreas, fica a questão de adaptar-se. Não dá mais para fazer aquilo que você faz da mesma coisa. Se a gente faz sempre a mesma coisa, a gente vai ter sempre o mesmo resultado. Está querendo resultado diferente? Faz diferente. Obrigado, boa noite aí a todos. Obrigado. Eu agradeço a todos vocês aí, ao pessoal que estão assistindo, Alexandre, Albuquerque, Romão, pelo convite, oportunidade. Vou estar sempre à disposição de vocês, a hora que precisarem, a hora que quiserem falar e trocar experiência, estou aqui à disposição de vocês. Obrigado a todos, boa noite. Um grande abraço. Abraço, obrigado. Tchau, até mais, viu? Valeu, boa noite, obrigado a todos aí que estão acompanhando. Bem como a nossa audiência. Grande abraço e até a próxima. Até a próxima, obrigado.